Bem, irmãos, dando então prosseguimento à nossa aula, falaremos agora sobre o lugar sagrado, né, o templo. Na adoração do antigo Israel, o espaço sagrado ele era comparável em importância aos templos divinamente designados. Deus escolheu lugares especiais para se revelar no decorrer da história veterotestamentária. Você vai observar isso no decorrer, no desenrolar da história de Israel, quando Deus ele se revela a Israel em lugares e em momentos especiais. Foi assim com relação a Moisés, né, no monte, no Monte Horebe. Foi assim com relação ainda a Moisés lá no Monte Sinai, quando Deus se revelou para dar a ele a lei, né, as tábuas da lei, e veio acontecendo dessa forma. Deus se revelou a Abraão também, patriarca, lá no monte, né? Falou com ele lá no monte. Enfim, em lugares especiais, Deus marcou encontros especiais para falar, né? Para se revelar a pessoas, né? A indivíduos. E especialmente após o Êxodo e a instituição da lei, o levantamento do tabernáculo que significava localizar a glória de Deus no lugar santo. Bem, aí agora saindo fora desses lugares, né, desses ambientes, por assim dizer, em que Deus, nos quais Deus se revelou a pessoas, né, como eu acabei de afirmar, a Abraão, a Moisés, enfim. Agora nós vamos ver, após o êxodo, Deus orientando Moisés a construir uma tenda móvel, né, o tabernáculo, para que ali Deus pudesse então se manifestar e a sua glória pudesse se manifestar ali, a presença de Deus pudesse estar ali. Era um lugar especial, né? Seria um lugar especial para a presença e a manifestação de Deus, para que o povo pudesse ter assim um contato com Deus naquele lugar. Deus proibiu Israel de erigir altares sacrificiais em qualquer lugar onde o seu nome residisse. É interessante isso, residisse, né? Interessante que em Deuteronômio 12:5 há uma ordem para que fossem destruídos todos os altares, tudo aquilo que pudesse lembrar um culto pagão, né? Aonde o nome do Senhor deveria ser exaltado, deveria ser adorado. Então, isso quer dizer que Deus ele não divide território com ninguém. Deus não divide lugar com ninguém. O lugar é exclusivo dele. O altar tem que ser só para ele, o ambiente é só para ele. Ele não divide a sua glória com ninguém. Nos recessos inacessíveis do Santo dos Santos, aquele aposento santo, respeitável primeiramente no tabernáculo e depois no templo, onde Deus residia, ficavam o propiciatório e a arca que continha as tábuas da sua lei, a vara de Arão e o pote de maná. Ali, o sangue da expiação pelos pecados da nação era aspergido no mais solene rito anual de adoração. Adoração é o protocolo pelo qual se pode entrar na presença de Deus. Isso quer dizer que todas as vezes que o sumo sacerdote adentrava ao lugar santíssimo, levando consigo o sangue do animal que havia sido sacrificado lá no altar do sacrifício. E agora, quando ele chegava diante da Arca da Aliança, e que por cima dela havia aquela tampa, né, chamada propiciatório, sobre aquela tampa, sobre aquele propiciatório, a Bíblia nos diz que ele aspergia, né, salpicava o sangue do animal sobre aquele propiciatório, e aquele ato cultico, por assim dizer, de adoração, ele propiciava o perdão dos pecados de toda a nação. Tudo isso acontecia de uma forma assim, muito solene, envolvendo muita adoração. Afinal, o sumo sacerdote
estava no lugar santíssimo, lugar da presença e da manifestação da glória de Deus. Isso nos faz pensar, né, que da mesma forma como nós nos aproximamos da presença de Deus, tem que ser com solenidade, no sentido de estarmos envolvidos no ambiente, num clima de adoração. Estamos na presença de Deus para adorá-lo, para exaltá-lo, para magnificá-lo, para reconhecer a sua grandeza. Esse espírito de adoração, por assim dizer, né? Esse clima de adoração, ele é a chave, na verdade, que abre a porta para a nossa plena comunhão com Deus, porque Deus quer por perto adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Santo dos Santos representa o Monte Sinai, onde Deus se encontrou com Moisés, dando-lhe sua palavra e mostrando-lhe a sua glória. Assim, o tabernáculo e posteriormente o templo se tornaram extensões históricas daquele encontro, o modelo de adoração para o povo eleito. O templo era o único local de sacrifício, consagrações e entrega de dízimos agradável a Deus. Então, Deus, quando tira o povo do Egito, a Bíblia nos diz que Deus quis tirar o povo do Egito para que este povo o adorasse. Então Deus dá uma ordem para que o povo o adore. Mas, seguida esta ordem, a Bíblia nos ensina que Deus ele estabelece um lugar para adoração. E esse lugar, a princípio, foi o tabernáculo, a tenda móvel, que acompanhou Israel durante as suas peregrinações e até o período do reinado do rei Salomão, quando então o rei Salomão constrói o templo. Então, aquele tabernáculo é substituído agora pelo templo. Tanto o tabernáculo quanto o templo eram os únicos lugares em que o povo deveria estar adorando. Então Deus tira o povo do Egito para adorá-lo e determina que um lugar específico seja construído para que ele fosse adorado, né? E aquele era um lugar de adoração. Era ali que o povo sacrificava, era ali que o povo fazia as suas consagrações, as suas orações, o sacerdote oferecia sacrifícios e os dízimos eram levados, né? Essas coisas não podiam acontecer em outro lugar, a não ser no tabernáculo, primeiramente, e posteriormente no templo. Jesus mostrou grande respeito pelo templo, purificando-o para ressalçar a sua santidade. Contudo, apesar da identificação do templo com a casa do Pai, assim mesmo ele foi destinado à destruição. Jesus disse acerca do templo, numa certa ocasião, em Mateus 24, estão vendo toda esta construção? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aquele templo, então, ele caiu, né? Ele caiu. Foi uma profecia de Jesus acerca do templo. Mas Jesus também falou da queda de um outro templo, ao dizer, derribai este templo e em 3 dias eu o levantarei. As pessoas pensaram que Jesus estivesse falando do templo, do grande templo que Herodes havia construído. Mas, na verdade, Jesus falava do seu próprio corpo. E ele mesmo, o próprio escritor, ele explica as palavras de Jesus, que era uma palavra profética. Jesus estaria sendo morto, estaria sendo sepultado, né? E em 3 dias ele levantaria dentre os mortos com poder e grande glória. Jesus ali falava acerca da morte, né? Da sua própria morte e posteriormente da sua ressurreição. O término do templo ocorreria na associação de sua morte com a invasão romana, a ressurreição do corpo de Jesus. Então criaria um templo de uma ordem distinta, né, para o substituir. Um conceito compreensível aos discípulos depois da ressurreição, apenas com a ajuda do Espírito Santo. O caráter sagrado do templo não era absoluto, isto é, não se impunha a separação do ambiente considerado profano fora do lugar santo. Ele era, antes,
funcional na sua qualidade de fonte de bênçãos para o país, retribuindo o país estas bênçãos em forma de oferta para o culto do templo. A santidade do templo teve a sua concretização quando os habitantes do país a ele se dirigiram, retornando às suas casas repletos do que haviam recebido. Este vai e vem das casas para o templo e do templo para as casas perfaz um elemento essencial do culto e da sacralidade. Nas procissões e nas peregrinações igualmente, revelava-se a consciência da santidade funcional da casa de Deus. Já no templo recebido por Ezequiel, o caráter sacral é diferente. A glória de Javé abandonara a sua habitação no meio do povo, juntamente com a presença do juízo definitivo, e voltaria somente para residir num templo restaurado e com ministérios purificados. Então, o templo ele teve a sua importância, né, na vida religiosa, na vida do povo de Israel, e durante muito tempo o povo deu a esse templo um grande valor, né? Um grande valor, era para eles uma verdadeira glória, mas aquela estrutura toda um dia veio por terra, né? Foi destruída. E só que a Bíblia nos ensina que Deus estaria se relacionando com o povo não a partir de um templo feito por mãos de homens, mas através de uma outra estrutura, agora uma estrutura espiritual, E é com a ressurreição de Jesus Cristo, logo após, quando ele inaugura então a sua igreja, é nesta igreja, é neste edifício espiritual, é nesse templo espiritual que Deus agora habita, se manifesta, se revela através dos múltiplos ministérios a ela concedido para dar continuidade à obra que Jesus iniciou aqui na terra. Então, hoje nós não temos, assim como o povo de Israel, um lugar específico, né, exclusivo para adoração, quando somente ali as pessoas poderiam estar adorando ou cultuando ou servindo. Hoje, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer situação, a Bíblia nos diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus disse, ali eu estarei no meio deles. Então isso prova para nós, meus irmãos, que o Senhor, ele hoje, diferentemente do Antigo Testamento, ele habita no meio do seu povo, ele habita entre o seu povo, ele habita em cada um de nós, de modo individual, e habita na igreja como templo, né, no modo geral, né? O templo hoje somos nós, né? E não um prédio, não um edifício, não uma loja. Ali é apenas uma casa onde o templo de Deus se reúne, né? E Deus se manifesta e se revela diretamente às nossas vidas. Com relação ao sacrifício, considerando que o homem é pecador, ele precisa de um sacrifício propiciatório para remover qualquer ofensa que o separe de Deus. E de modo que possa ter comunhão com o seu Criador. E era exatamente o que acontecia na vida da história de Israel. Israel era pecador, cada israelita trazia consigo os seus pecados. Não havia um israelita que não pecasse. Logo, toda a nação, de modo geral, e cada indivíduo precisava de um lugar, de algum tipo de ritual que pudesse, então, por meio disto, ter a ira de Deus, né, aplacada, ter a ira de Deus afastada, ter o pecado da nação, nem que fosse uma vez por ano, né, perdoado. E assim acontecia quando o sacrifício era oferecido à porta do templo, né? E o animal sendo sacrificado, sendo queimado ali, o sangue sendo derramado sobre o altar e depois o sangue, como eu falei, levado lá no lugar santíssimo para ser aspergido sobre o propiciatório.
Então, o pecado do povo, ele era extirpado ali. Isso porque, como disse, todo pecador precisa de um propiciatório para que os seus pecados sejam perdoados. A Bíblia Sagrada nos diz, em 1 de João, capítulo 2, versículo 1, Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados de todo o mundo. Então, fica claro aqui, assim como no Antigo Testamento, que os israelitas precisavam de um propiciatório para que ali o seu pecado fosse expiado, hoje também nós precisamos de um propiciatório. Só que o nosso propiciatório hoje não é uma tampa de madeira por cima de um baú, de uma arca. A propiciação dos nossos pecados hoje encontra-se na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que se nós confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Bendito seja o nome do Senhor. E temos a garantia de que os nossos pecados são perdoados, de que a ira de Deus, sobre nós, ela é afastada, porque o que nos separa de Deus são os nossos pecados. O que provoca a ira de Deus sobre nós são os nossos pecados. Mas quando nós estamos cobertos com o sangue de Jesus, nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, mas estamos debaixo da sua bondade, do seu favor, da sua misericórdia. Existem 4 tipos de sacrifícios prescritos nesse contexto de adoração. Primeiro sacrifício era a oferta queimada, significando literalmente aquilo que acende. Diz o capítulo 1 de Levítico, versículos 6 e 8 até o 13. Capítulo 1 de Levítico, versículo 6 e depois o versículo 8 até o 13. Ela produzia um sabor de satisfação, de modo que o altar do tribunal da casa de Deus, um fogo perpétuo e o sacrifício pudessem 2 vezes por dia simbolizar a resposta do homem à promessa de Deus. 2 vezes por dia, então, eram oferecidos sacrifícios, chamados sacrifícios diários. Apenas o melhor animal, um macho sem mácula, podia ser oferecido, o que sugere a máxima devoção à imposição de mãos, que retratava a identificação completa. Diz o texto, então, que para que a culpa ali fosse perdoada, era necessário um sacrifício de um animal sem defeito. Isso fala da excelência, da perfeição e da devoção máxima que o adorador deveria ter quando estivesse naquele momento em busca de perdão, para adorar o Senhor. Isso nos fala da nossa adoração, como deve ser a nossa adoração, como que nós devemos oferecer a nossa adoração ao Senhor, uma adoração sincera, mas também a perfeição do animal ali aponta também para a perfeição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim como o animal oferecido no altar, no momento em que se buscava pelo perdão divino, aquele animal oferecido deveria ser um animal sem mácula, sem defeito algum. Jesus Cristo, o homem perfeito, foi oferecido por nós, o Deus homem, que foi oferecido por nós em sacrifício. O nosso perdão está garantido, a graça de Deus sobre nós está garantida, não pelos nossos méritos, mas pela perfeição de Jesus Cristo.
porque o Cordeiro é perfeito, porque Jesus Cristo é perfeito. Então a sua morte, ela foi satisfatória. O seu sacrifício, ele foi aceito pelo Pai, porque o Cristo, o Cordeiro que foi oferecido no Calvário, ele satisfez, né, essa exigência total e plena de perfeição. Um outro detalhe interessante naquele momento do sacrifício era que o sacerdote, ele, de modo simbólico, ele impunha a mão, né, sobre o animal que estaria sendo sacrificado, num ato simbólico, como eu disse, de identificação. Ao colocar a mão sobre o animal, ele estava, num ato simbólico, transferindo a culpa do povo ou daquela pessoa para aquele animal. O animal, então, sendo morto, ele morria, levando consigo, então, o pecado, né, que estava ali sendo confessado. Da mesma forma, Cristo levou sobre si os nossos pecados. Cristo levou sobre si a nossa culpa. E diz a Bíblia que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vejam quanta identificação existe, né, dos sacrifícios do Antigo Testamento para o nosso momento, para o nosso tempo atual, né, na dispensação da graça. Então, esta era a oferta queimada, significando literalmente aquilo que acende Levítico capítulo 1, versículos 6, 8 ao 13. Depois nós temos a oferta de manjares, que era literalmente chamada uma dádiva. Oferecida junto com a oferta queimada e a oferta pacífica, ela exigia o sal da aliança do teu Deus, capítulo 2, versículo 13 de Levítico. A porção memorial queimada com incenso ao Senhor tinha como objetivo trazer aliança à lembrança de Deus. O simbolismo sugeria que Deus era o convidado de honra. Então, todas as vezes que esta oferta ela era apresentada, né, a aliança feita por Deus aos patriarcas, né, de que Deus estaria fazendo valer as suas promessas ao povo de Israel naquele momento. Então, essa aliança, por ocasião desta oferta de manjares, então ela era trazida, né, a lembrança. E tudo indica, então, que Deus ele estava ali presente. Ele era a personagem principal daquele momento de adoração. Assim como é também em nossos cultos a Deus. Deus é a pessoa principal das nossas reuniões. Ele deve ocupar o centro dos nossos cultos. Nossos cultos são voltados exclusivamente para Deus. Ele é, então, a pessoa mais importante que está presente nas nossas celebrações. Existe a oferta pacífica, Levítico 3, versículo 7, 11 ao 14. Seguindo um ritual preparatório idêntico àquele de quem apresentou a oferta queimada, o ofertante comia o sacrifício com alegria diante do Senhor. Não era permitido que a festa resultante durasse mais que um dia, para garantir que o número de amigos fosse incluído. Ela expressava a plenitude e o bem-estar, denotados pela paz de Deus compartilhada com sacerdotes e amigos. Por último, temos as ofertas pelo pecado e pela culpa, Levítico 4, versículo 1 ao 6 e o versículo 7. Distintas das 3 festas anteriores, que eram voluntárias, estas eram erigidas quando um pecador quebrava a lei de Deus e tinha o seu relacionamento interrompido com o Criador. Nem a congregação, nem o sumo sacerdote estavam sem pecado. Consequentemente, eles precisavam de sangue para ser aspergido diante do véu e aplicado aos 2 altares. Uma vez por ano, o sangue expiatório tinha de ser levado para dentro do véu. Os objetivos desse sacrifício eram a restauração da comunhão e o acesso à presença
de Deus. Não é à toa que quando o sacrifício era oferecido, né, quando o animal era sacrificado, então, primeiramente, o sacerdote ele fazia o sacrifício por si mesmo, né? Ele por si mesmo, para depois, então, realizar o sacrifício pelo povo, porque não adianta querer ministrar, né, o perdão aos outros, quando na verdade nós estamos carentes desse perdão. Então nós precisamos primeiro sermos perdoados, alcançarmos essa graça, né, da parte de Deus, a graça do perdão, a graça da misericórdia, para então ministrar em favor dos outros. As nossas mãos precisam estar limpas, a nossa consciência precisa estar realmente santificada, né, pela presença do Espírito Santo. Nada pode estar nos acusando de algum pecado oculto, de algo que tenhamos cometido e que estejamos querendo encobrir, né, na presença de Deus. Então, porque todos nós, a princípio, todos nós somos pecadores, pecadores perdoados pelo sangue de Jesus. Mas não há cristão nessa vida que não cometa pecado. Na verdade, todos nós estamos sujeitos a erros, estamos sujeitos a pecados, mas nós não podemos jamais nos acostumar a isto. Não podemos jamais nos acostumar com esta natureza, porque não foi para o pecado que Cristo nos salvou, para vivermos novamente na prática do pecado. Porém, por isso também é necessário que estejamos vivendo uma vida de contínua devoção, né, em oração, de comunhão, reconhecimento da nossa natureza pecaminosa, né, e clamando a todo instante pela graça de Deus, pelo perdão de Deus, como Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, né, as nossas faltas, os nossos pecados, os nossos erros. Nós precisamos estar em paz com Deus. Amém? Bem, um outro assunto que nós vamos tratar nos fala acerca agora de um tempo já adiantado, né, que é o culto cristão na igreja primitiva. Agora vamos nos afastar um pouco do tempo do Antigo Testamento, todo esse aparato, né, de altares, de festas, de sacrifícios, dias especiais, tabernáculo, templo. Vamos agora focar na realidade do culto cristão na igreja primitiva. Bem, o que sabemos do culto cristão nos dá uma ideia do modo como aqueles cristãos, lá no primeiro século, eles ministravam, né, perante o Senhor. Como que era o culto desses primeiros cristãos? Com efeito, quando estudamos o modo como a igreja antiga adorava, nós nos apercebemos do impacto que sua fé deve ter tido para as massas, né, despojadas, que constituíam a maioria dos fiéis. A adoração expressa fé, amor e comunhão, e coisas desconhecidas da maioria daqueles fiéis, pessoas que, quando vinham para adorar, tornavam-se cristãs, e quando chegavam naquele ambiente cristão de culto, eles se deparavam com uma realidade muito diferente da realidade vivida por eles no seu dia a dia, porque a adoração daqueles cristãos não era um formalismo religioso, mas aquela adoração expressava genuína fé, genuíno amor e genuína comunhão, coisas que infelizmente estavam bem distantes da vida, da prática daquelas pessoas e daqueles que ali estavam chegando, né, se aproximando e conhecendo a igreja, e se deparavam com aquela realidade maravilhosa. Desde o princípio, a igreja cristã costumava se reunir no primeiro dia da semana para partir o pão. Diz a Bíblia que era esse o costume. No primeiro dia da semana havia esse costume de se reunir.
Curiosamente, amados, o culto, né, o dia especial do sábado, né, ele foi paulatinamente sendo substituído pelo primeiro dia da semana. Enquanto que até os tempos de Jesus nós vemos a prática da reunião, né, dos israelitas, né, no sábado, na igreja, em Atos dos Apóstolos, nós vemos os cristãos guardando, né, e se reunindo no domingo para adoração. Às vezes que você vê uma celebração, uma pregação no sábado, era porque os apóstolos aproveitavam a oportunidade que os judeus estavam reunidos nas sinagogas no sábado para pregar o evangelho para eles. Mas a igreja do Senhor tinha como costume se reunir no domingo. Isso foi uma mudança, não como sendo um dogma estabelecido no princípio, mas foi algo que a igreja entendeu que deveria acontecer, por algumas razões muito importantes. A Bíblia, ela nos diz que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes, no primeiro dia da semana. Alguns acontecimentos especiais aconteceram no primeiro dia da semana. Paulo escreve uma carta dizendo para que a oferta deveria de ser levantada por aquela determinada igreja, como de costume, no primeiro dia da semana. A revelação do Apocalipse, por exemplo, aconteceu a João, o apóstolo, no primeiro dia da semana. Então você observa que, em função, né, desses acontecimentos especiais, o culto ao Senhor passou também a acontecer de modo especial no primeiro dia da semana. Isso não quer dizer que a igreja não cultuasse, não adorasse o Senhor nos demais dias. Não, porque todo dia é dia de adoração. Mas havia um dia especial em que os cristãos se reuniam para adorar em comunhão, em comunidade ao Senhor. E nesse dia eles comemoravam a ressurreição de Jesus, celebravam a vida, né, a nova vida em Cristo, garantida pela ressurreição. Logo, o propósito principal do culto não era chamar os fiéis à penitência, nem fazê-los sentir o peso de seus pecados, mas celebrar a ressurreição do Senhor. Era a motivação dos cristãos. Os cristãos se reuniam para adorar a Deus e celebrar a ressurreição de Cristo. E as promessas das quais essa ressurreição era a garantia. É por isso que o livro de Atos descreve aqueles cultos dizendo que, partindo o pão, nas casas comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 2, versículo 46. A atenção naqueles cultos de comunhão não se centralizava tanto nos acontecimentos de sexta-feira, né, como nos domingos da ressurreição. O acontecimento da sexta-feira foi realmente um grande acontecimento, o acontecimento da morte de Cristo. Mas o fechamento da obra redentora, né, por assim dizer, a coroa da obra da redenção, está demonstrada no domingo pela manhã, da ressurreição. Porque o que adiantaria um Cristo, né, que se apresentasse como Salvador e morresse numa sexta-feira, mas não ressuscitasse num domingo? Do que adianta o Messias morto? Então, a alegria maior da igreja consistia no fato de que o Cristo crucificado na sexta-feira ressuscitou no domingo. A ressurreição de Cristo no domingo pela manhã era a garantia, era a palavra final de que tudo aquilo que Jesus disse a seu respeito, todas as promessas feitas por ele, poderiam ser aguardadas e eram plenamente verdadeiras, porque a ressurreição de Jesus garantia tudo isso.
Então os cristãos, quando se reuniam, eles celebravam a ressurreição de Jesus. Você vai observar que a própria pregação da Igreja Apostólica se resumia no tema da ressurreição. Em todos os lugares e momentos, havendo oportunidade, o tema era a ressurreição. Eles não cessaram de proclamar a ressurreição. Então a celebração tinha como motivo principal o acontecimento domingo pela manhã, a ressurreição de Cristo. A nova realidade havia amanhecido e os cristãos reuniam-se para celebrá-la e fazerem-se participantes dela. A partir de então, e através de quase toda a história da igreja, a comunhão tem sido o centro do culto cristão. E somente em época relativamente recente que algumas igrejas estabeleceram a prática de se reunir para adorar aos domingos sem celebrar a comunhão. É uma coisa interessante, que todas as vezes que os cristãos se reuniam, no tempo da igreja primitiva, havia celebração da ceia. A ceia era uma celebração semanal, né? Semanal. E por que não dizer constante? Todas as vezes que os cristãos se reuniam, tinha que ter ceia. Tinha um culto, tinha ceia, né? Porque eles celebravam diariamente a ressurreição de Jesus. Além dos indícios que nos oferece o Novo Testamento e que são de todos conhecidos, sabemos acerca do modo em que os antigos cristãos celebravam a ceia do Senhor, graças a uma série de documentos que perduraram até os nossos dias. Mesmo que não possamos entrar em detalhes acerca de cada um destes documentos e das diferenças entre eles, podemos assinalar algumas das características comuns que parecem ter formado parte de todas as celebrações da comunhão. Então, por exemplo, primeiro, a ceia do Senhor era uma celebração, porque o tom característico do culto era o gozo e a gratidão. Ali não era momento de tristeza, não era momento para uma reflexão melancólica, não. Era um momento de alegria. A ceia do Senhor era celebrada com alegria nos corações. É muito triste quando você observa que algumas denominações, o seu culto de ceia, mas parece um funeral, né? Parece que estão celebrando, realizando um culto fúnebre, né? Em que o corpo de Jesus ainda está ali diante deles, né? Morto. A bem da verdade, meus irmãos, a igreja primitiva nos ensina a celebrar, nos ensina que por ocasião da ceia do Senhor, nós precisamos estar possuídos de uma alegria espiritual, porque nós celebramos a morte daquele que vive. Logo, nós estamos ali para anunciar a ressurreição de Jesus. Segundo, o culto de comunhão constava de duas partes, devocional e o memorial propriamente dito. Na primeira, liam-se e comentavam-se as escrituras, faziam-se orações e cantavam hinos. A segunda parte do culto começava geralmente com o ósculo da paz. Logo, alguém trazia o pão e o vinho para a frente e os apresentava a quem presidia. Em seguida, o presidente comunicava uma oração sobre o pão e o vinho, na qual se recordavam os atos salvíficos de Deus e se invocava a ação do Espírito Santo sobre o pão e o vinho. Depois se partia o pão e os presentes comungavam e se despediam com a bênção. Naturalmente, a esses elementos comuns acrescentavam-se muitos outros em diversos lugares e circunstâncias. Agora, uma coisa interessante, que só podia participar dele quem tivesse sido batizado. Os que vinham de outras congregações podiam participar livremente, sempre e quando estivessem batizados. Em alguns casos, era permitido aos convertidos que ainda não tinham recebido o batismo assistir àquela primeira parte da celebração, onde apenas as escrituras eram lidas, orações eram feitas e os hinos eram cantados. Depois eles se retiravam, né, e dava lugar então à celebração da ceia propriamente dita. E eles não participavam daquele momento, né? Eles participavam do primeiro momento,
né, aqueles que ainda não tinham sido batizados. Era permitido aos convertidos que não tinham recebido o batismo assistir à primeira parte do culto, mas tinham que se retirar antes da celebração da ceia do Senhor propriamente dita. Celebrar a ceia do Senhor nos lugares onde estavam sepultados os fiéis já falecidos. Esta era a função das catacumbas. Alguns autores dramatizaram a igreja das catacumbas, dando a entender que estas eram lugares secretos em que os cristãos se reuniam para celebrar seus cultos escondidos das autoridades. Isto é um exagero. Na realidade, as catacumbas eram cemitérios e sua existência era conhecida pelas autoridades, pois não eram só os cristãos que tinham tais cemitérios subterrâneos, mesmo que, em algumas ocasiões, os cristãos tenham utilizado algumas das catacumbas para se esconder dos seus perseguidores. A razão pela qual se reuniam nelas era que ali estavam enterrados os heróis da fé. Então eles tinham assim um prazer, né, uma alegria contagiante de estarem participando da ceia do Senhor naqueles lugares memoráveis. Ali eles celebravam a morte e a ressurreição de Cristo e também, né, se recordando, se lembrando daqueles irmãos que morreram por causa da sua fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, depois nós temos a questão do batismo, né? E estaremos falando agora sobre a questão como que era realizado, como que acontecia, como que era esse cerimonial acerca do batismo. Falaremos sobre esse tópico no próximo vídeo, tá bom?